Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro e hoje temos como convidado João Costa Pedro, médico interno do ano comum no Hospital do Serviço Nacional de Saúde em Lisboa, formado na República Checa. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa. É que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, apaga a sua face humana e ignora a individualidade única de cada pessoa que sofre. Pois, embora se inventem cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda a forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou compaixão. Este é um excerto do livro A Nova Medicina, editado em 2012 e escrito pelo João Lobo Antunes, neurocirurgião português, falecido em outubro de 2016. Nos teus anos de estudo de medicina, estudaste durante, 6 anos até agora, o que é que te ensinaram sobre empatia ou compaixão quando se lida com doentes? Eu tenho uma experiência nesse sentido, se calhar um bocadinho diferente do que... Depende muito da faculdade para faculdade, especialmente cá em Portugal. Se tem a maior parte tem uma cadeira logo no início de ética e também falei sobre isso durante o meu curso, mas nunca foi uma coisa... Em 6 anos a medicina é uma coisa muito abrangente e teoricamente é preciso saber muita coisa e infelizmente o que acontece é, claro que é sempre falado, é sempre, qualquer médico que é formado tem uma grande noção que é preciso ter muito boas capacidades comunicativas, muito boa relação com o doente. A ética é uma coisa muito importante em termos de aplicabilidade e que haver um constante ênfase nisso em todas as cadeiras, isso neste momento ainda não, acho que pela minha experiência não foi o que me aconteceu. Mas é o que eu digo, toda a gente tem essa ideia, também agora com esta nova maneira de fazer o ano a seguir aos 6 anos. O tal ano comum em que tu estás agora. Temos 6 anos de medicina, do curso de medicina, depois acaba-se, faz um exame e neste momento é um ano comum, é um ano em que se passa por diferentes especialidades, é um ano profissionalizante onde começamos a ser médicos, a trabalhar, a receber e a lidar, não autonomamente, mas a lidar com os doentes de uma maneira mais pessoal e mais, não tanto como aluno, mas mesmo, pronto, somos nós os responsáveis pelos doentes. E agora com este novo internato há uma formação obrigatória, com um teste e tudo, de ética e comunicação, e que nesse sentido é uma coisa positiva, mas também é uma coisa que é sempre dada na faculdade. Mas ao mesmo tempo parece que existe uma obsessão com as notas, com os exames teóricos. Sim, tu tens um caso interessante, tu estudaste medicina fora de Portugal porque não tiveste média no ano para poder entrar logo à saída do secundário. Sim. Tu vais ser um médico pior por não teres conseguido entrar? Por teres tido menos 2 décimas? Eu quero acreditar que não. Quero acreditar que é o que tu fazes durante o curso, é o que tu fazes fora do teu tempo das aulas, o que tu fazes no hospital, todo o trabalho que tu pões dentro e fora do hospital e nos cuidados de saúde primários, e a falar com as pessoas, a falar com os teus tutores, a falar com toda a gente, e tudo extra à medicina que faz com que tu sejas um médico completo. Não é necessariamente tu teres feito numa faculdade de medicina em Lisboa, ou teres feito uma faculdade de medicina na Covilhã ou em Espanha, não é isto que te define como... O que te define é o que tu fazes, não é? Ou teres tido mais do que 19 na média no secundário? No secundário, o que é do que tu passas no secundário para a medicina, para o curso de medicina, não é muito, não é? Para um curso de medicina, para a inscrição no curso de medicina, é preciso o exame de matemática, fisioquímica e biologia, que conta metade da nota, mais a média contínua, não é? A nota do exame conta metade da nota e o resto é a média de todo o secundário. Pronto, isto são coisas... É complicado, não é? Não é uma coisa, não avalia, mas tem que haver uma maneira de avaliar, e esta é a maneira mais
transparente e eficiente, sim, como queiram dizer, de o fazer. No momento não arranjar uma maneira melhor. Mas agora, depois no curso, eu acho que não é pela faculdade que te faz melhor médico. Claro que há muitas faculdades que têm programas muito bons de essas coisas extra, de ética e comunicação e coisas que se calhar outras faculdades não têm essa hipótese, e em Portugal tens uma maior... lidas mais com doentes portugueses e lidas mais com... tens uma capacidade comunicativa e uma experiência maior no hospital e nos cuidados de saúde primários do que tens no estrangeiro, não é? É o grande handicap das pessoas que fazem no estrangeiro, mas em termos teóricos, em termos práticos até, não é nada que não se consiga fazer através do trabalho e da prática, não é? E por isso é que também serve este ano de transição e por isso é que é importante. Na peça A Última Vez a Decorar 1000 Páginas, o fim do mais temido dos exames, publicado no Expresso a semana passada e escrita pela jornalista Isabel Leiria Lesse. O mais temido dos exames realiza-se esta quinta-feira a partir das 15 horas. Isto foi no dia 15 deste mês, novembro. Nos últimos meses, leram e releram as matérias do Harrison, o livro de quase 1000 páginas que têm de saber de cor. Agora é só dar umas voltas de reconhecimento para verificar o que se sabe ou não. Mais do que tentar perceber, temos de absorver o máximo de matéria em menos tempo possível, explica David, que costuma chegar ao Aquário, uma sala onde muitos alunos estudam, pelas 7h30 e sair pelas 15 horas depois. Sair só 15 horas depois. Desde o fim do estágio do curso, em junho, só tirou 5 dias para descansar. As horas que restam é para dormir e comer, confirma a colega do lado da cadeira, Daniela. E há quem não aguenta a pressão, reconhecem Bernardo e Daniela, referindo-se à quantidade não negligenciável de colegas que estão sob medicação para a ansiedade e antidepressivos. Na versão mais leve é a cafeína, em forma de café, Red Bull ou comprimidos, que vai ajudando a suportar as longas horas de estudo contínuo. Explica o que é o Harrison e porque é que há quem tenha que tomar antidepressivos enquanto se prepara para ele. Acho que só esse excerto mostra bem... Podíamos estar aqui a falar frase a frase o quão... Mostra... dá muita coisa para explorar. Primeiro, só o título da Última Vez a Decorar 1000 Páginas, que agora é a Última Vez a Decorar 1000 Páginas, mas a próxima vai ser a Última Vez a Decorar 5000 Páginas. Já lá vamos. Infelizmente, a alternativa não... Em termos de método de estudo, também vai ser difícil. Já lá vamos a isso. Mas explica o que é o Harrison e porque é que há pessoas que têm que tomar antidepressivos para se preparar. O Harrison é um exame que no final do curso de medicina uma pessoa já é médica, é um médico diferenciado, já está inscrito na ordem dos médicos e depois para se inscrever no concurso para ser um especialista, para ir para um internato, que é a fase natural da formação do médico, é uma fase que é precisa para ser especialista, é preciso fazer este exame para entrar no concurso. Este exame é um exame que se faz assim, pronto, em novembro, que são 100 perguntas neste momento, depois vão ser 150, com diferenças, não é? Que é um livro, que é o Harrison, que é a Bíblia da Medicina Interna. Chama Harrison's Principle of Internal Medicine. Que é um livro de consulta. E... é um livro de consulta. Ou seja, é a bibliografia sugerida para se preparar para o exame. É um livro de consulta dos médicos especialistas. Não é um livro que esteja feito para se estudar como acaba por acontecer. Mas é também o livro que o próprio Serviço Nacional de Saúde ou o próprio Ministério dá como referência para este exame. Naquele momento, neste ano, era a única bibliografia. Depois escolhes lá os capítulos que são 5, pronto, isso já é mais tecnicalidades. Pronto, a verdade é que são 100 perguntas, onde cada vez mais, as pessoas só fazem isto, têm que saber este livro de uma ponta à outra. E para saber um livro de 1000 páginas, de uma ponta à outra, é preciso fazer grandes sacrifícios. E no 6º ano, que supostamente em Portugal é um ano profissionalizante, que é um ano em que está-se muito tempo no hospital, começas a ver doentes de uma maneira mais autónoma, sempre... Num estágio. Num estágio, sim. O que acontece é, cada vez mais vão lá, mas é tentar sair o mais rápido possível, não conseguem aproveitar o estágio, não conseguem aproveitar
imaginemos, vem um doente, tem uma doença, podíamos estudar, olha, agora, uma coisa prática, podíamos conseguir estudar esta doença, ver o que é que ele está a ser medicado, estas coisas. Isto é o que se faria se pudessem aproveitar o estágio. O problema é que, como têm que saber este exame, e como são 2.700 pessoas a ir a este exame para 1.700 vagas, o que acontece é, sacrifica-se tudo para ter o máximo de nota possível. E o que é sacrificar tudo? É, desde um ano antes, cada vez mais, as pessoas não fazem mais nada da sua vida. Abdicam de vida pessoal, abdicam de estudar outras coisas, abdicam de todas as coisas possíveis, porque há sempre alguém, parece sempre que há alguém que está a abdicar mais do que tu, ou chega um ponto no verão em que tu tirares uma pausa de 1 hora, parece que estás a fazer um crime, não é? Porque as pessoas, sentes-te como se estivesse porque estás a ver toda a gente literalmente amarrar, a dar completamente tudo o que têm para te curarem. E quando é amarrar, não é fazer exercícios, não é nada, é simplesmente têm uma folha à frente deles, com mnemónicas, com as suas maneiras, inúmeras maneiras de estudar que existem, e estão ali a olhar para a folha para ver se aquilo entra. E aquilo são 1000 páginas de A3, de duas e só texto. Quando é uma tabela é uma vitória, não, porque ocupa metade de uma página e pronto, já safamos, já lemos metade de uma página. É isto que acontece. Mas que tipo de perguntas é que o exame tem? O exame é escolha múltipla em que uma delas está certa, não é? Certo. Mas que tipo de perguntas é que são? São 100 perguntas, escolha múltipla, são 5 opções e uma delas está certa. Que tipo de perguntas? São perguntas teóricas, são perguntas... Dá um exemplo. Dar um exemplo... imaginemos, há uma doença e pergunta qual é que é a causa mais comum de não sei quantas causas, que por acaso estão todas lá na tabela, qual é que é a percentagem, e em vez de ser, diz lá que a percentagem é 70% a 80% e afinal é 30% a 40%. Isto parecem coisas... Se calhar, vendo uma pergunta individualmente, ou vendo se calhar até o exame individualmente, não parece uma coisa tão horrível como é. Mas o facto é que, como é tanta coisa, tu lês o capítulo, no final do capítulo tu sabes responder às perguntas se estudaste bem esse capítulo. Tu sabes responder a quase 100% das perguntas, se está bem estudado, já vai na segunda ou terceira volta, já consegues responder. O problema é que amanhã já não sabes. Porque amanhã tens de estudar outro capítulo. E depois tens de estudar outro capítulo. E depois só vês esse capítulo daqui a 1 mês ou 2. Daqui a 1 mês ou 2, quando dás a outra volta, vais estar a olhar para aquela coisa, já não consegues. Já sabes metade. E depois dás outra volta e sabes 2/3. Dás outra volta, sabes 3/4. Depois às vezes sabes metade outra vez e tu ficas a estressar. E é por isso que isto acontece. É por isso é que volta as pessoas... Muita gente em ansiolíticos, muita gente em... Cafeína é o mínimo que se faz, infelizmente, porque as pessoas... E isto é completamente horrível para a saúde mental dos médicos, já são médicos, não é? Dos alunos e depois médicos, que estão a fazer tudo por este exame. Este exame é tão importante porquê? Já vamos aí, deixa-me só continuar Sim. neste exame e nós já vamos passar ao porquê que isto é tão importante. Numa peça da revista Visão, com o nome Que Exame é Este que deixa os médicos recém-formados à beira de um ataque de nervos, publicado em outubro de 2016, lê-se: Paula Marques fez o exame o ano passado e pensa da mesma forma que António. Não concordo com a maneira como abordam o livro. Perguntam mais sobre conhecimentos teóricos sobre esse livro, questões matemáticas, percentagens, detalhes, do que sobre casos clínicos. Na prática clínica, esses conhecimentos acabam por não ter aplicabilidade nenhuma. Para o ano, é a vez do presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina ser posto à prova pelo Harrison. O presidente na altura era o André Fernandes. E já começou a estudar. Há algo que está consciente. O principal problema do exame é que avalia a capacidade mnésica de um estudante, isto é, a capacidade que ele tem de decorar o que está no livro. Para ele, esta não é a forma de seriação correta. O exame devia, de preferência, abranger mais áreas da medicina e mudar o tipo de questões que são feitas para umas que consigam perceber o raciocínio clínico, a capacidade de estabelecer diagnósticos e de relacionar problemas. O Harrison é um exame de memória mais do que é de conhecimento médico? Não há dúvida qualquer nenhuma.
Eu concordo totalmente com a maneira, e foi o que acabou por ser aplicado neste novo exame que vai começar para o ano, mas o Harrison, neste ano e nos anos todos anteriores a esse, nos quase 30 anos ou mais até, é só completamente de memória. Raciocínio clínico existe muito pouco. E a memória, e quando nós estamos a rever e a rever e a rever, o que acontece é deixas ali umas 2 semanas no final para conseguires olhar o máximo de coisas possíveis para ficarem na memória, e o que acontece é daqui a um mês, se souberes 20% do que tu estudaste, 20% das coisas que tu decoraste. Eu agora a fazer o exame deste ano fiz umas perguntas e há coisas que... E acho que isto é quase toda a gente. Claro que pode ser uma memória incrível que as coisas ficam gravadas, mas tu não estás a estudar tanto para as coisas ficarem gravadas, estás a estudar para aquele momento, e é aquele momento que interessa, e é aquele momento que define se vais ter uma especialidade, qual é que vai ser a tua especialidade, onde é que tu vais estar, e é só isto que define, não é a média, não é nada, é só um exame que dura 2h30, sem perguntas, e define o resto da tua vida. Vamos também falar sobre isso. Tu fizeste o exame o ano passado, escolheste a especialidade de psiquiatria há uns meses. Em junho, sim. Quantas perguntas é que havia dessa especialidade no exame que tu fizeste? Não havia nenhuma. Pronto, o Harrison é um exame só de medicina interna. Medicina interna são as especialidades, é uma especialidade muito abrangente, que é a especialidade é a medicina mais medicina, tem uma parte de cardiologia, uma parte de pneumologia, uma parte de nefrologia, uma parte de hematologia e uma parte de... Gastroenterologia, como falta. Peço desculpa aos gastroenterologistas. A psiquiatria não existe e vai passar a existir 10% no novo exame. Vamos falar então do novo exame. Acho que sim. Já há algum tempo que se sabia, vamos falar sobre o novo exame. Já há algum tempo que se sabia que o Harrison tinha os dias contados, ou que pelo menos ia ser significativamente alterado. Em 2016 foi criada uma Comissão Nacional para o desenvolvimento do novo modelo de Prova Nacional de Avaliação e Seriação, antes era só PNS, Prova Nacional de Seriação, para acesso ao internato médico. Finalmente, em 2018, o despacho 4412 vem definir os traços deste novo exame que tu já falaste várias vezes e que vai substituir o atual. Vai ter 150 perguntas, como tu já disseste, em vez de 100, mas ainda assim de escolha múltipla. Vai passar a durar 240 minutos, dividido em 2 partes. 50% das perguntas vão ser de medicina, 15% de cirurgia, 15% de pediatria, 10% de ginecologia e obstetrícia, 10% de psiquiatria. Outra grande mudança é que não vai ser só baseado no Harrison's Principle of Internal Medicine, como tu disseste, e vão ser incluídos 5 outros livros na lista de referências bibliográficas. Eram os tais 5.000 páginas que tu estavas a referir. Este novo exame vai ser feito pela primeira vez em 2019. Certo. Isto vai resolver o problema? Qual é que é o problema? O problema se vai resolver o problema de como do exame em si, do momento do exame, deixa de ser tão teórico, passa a ser por vinheta clínica, passa a ser por um raciocínio clínico onde a pessoa tem que pensar, onde faz sentido, é uma coisa mais é mais médico do que qualquer pessoa. Não precisavas ser de medicina para fazeres o exame passado, era simplesmente decorar. Se conseguisses decorar aquela página, sabias responder à pergunta. Mas se vai corrigir todo o pré, não vai corrigir nada, porque vai fazer com que... todo o estudo, né? Porque não é resolvido o número de pessoas que estão a ingressar para exame, não é resolvido o número de vagas que depois saem do exame, que é mais um fator para as pessoas ficarem ainda mais estressadas e mais deprimidas e ansiosas. Não vai resolver o facto de estarem sempre a estudar, porque eles vão ter que estudar 5.000 páginas ou não sei, e depois Mas isso não será o que têm que estudar durante todos os 6 anos, não é? Sim, mas também já o estudaram, e estudaram estavam a fazer ginecobstetrícia, estudaram, fizeram o exame, estão a estudar outra vez, ok? Eu percebo que isto faz sentido, na teoria parece que faz sentido, mas na prática estás a submeter um médico que já é médico, já teve um curso de medicina, que já o comprovou que sabe estas valências, a fazer outra vez para o seriar, e tudo isto
agora a pagar 90€, mais Isso é toda a bibliografia, que se quisermos comprar toda a bibliografia, os livros de medicina são caros, e se quisermos comprar toda a bibliografia, mais não sei quantas centenas de euros. Isto porque não se pagava até agora no Harrison e vai-se passar a pagar 90€, a não ser que, como dizem no decreto, no despacho, na realidade, os candidatos que façam prova de insuficiência de meios económicos estão isentos desta compensação. Com participação, desculpa. Um papel burocrático que causa stress. Porque também depois todo o processo de inscrição também é... a CSS tem as suas idiosincrasias de... Às vezes os prazos deste ano para dar o mapa de vagas foi ali um bocadinho depois do tempo. Explica o que é o mapa de vagas. Quando depois já fazer o exame, para escolher a especialidade, nós fazemos o exame, temos uma nota, somos seriados. E depois, nessa seriação, é para o que tem a melhor nota é o primeiro a escolher uma especialidade. Ele escolhe dermatologia, não sei onde, ou outra especialidade que ele quiser, ou ela. E depois as vagas vão saindo, mas portanto, quando mais nós sabemos mais abaixo, havia 1666 vagas este ano. Ok, nós estamos em junho e ainda não havia um mapa de vagas, não sabíamos quais é que eram as possibilidades, não sabíamos que havia 1666, não sabíamos quantas vagas é que iam abrir num serviço, quantas vagas é que iam abrir noutro serviço, quantas vagas é que iam abrir numa especialidade. Tudo isto, todas estas dificuldades com a ACSS, a ACSS, que é? A ACSS é a Administração Central do Sistema de Saúde, que é a que organiza tudo isto. Faz parte do Ministério da Saúde e que é uma coisa que começa já de novo, começa já desde a inscrição para o exame, para depois a escolher a vaga, para depois começar o internato de formação específica da especialidade, para depois, quando acabarmos a especialidade, demora os meses que já demoraram o ano passado, demoraram 10 meses para pessoas que já são especialistas terem uma vaga para ser especialistas e exercerem no Serviço Nacional de Saúde. Tudo isto faz com que as pessoas... isto é a vida das pessoas, e há ofertas noutros sítios. Quando uma pessoa já é especialista, se espera 10 meses por um concurso para ter uma vaga num hospital do SNS, na sua especialidade. Isso depois de já ser, no caso estás a falar, já no caso quando já são especialistas. Quando termina o internato, não é? Passados vários anos. Saltei um bocadinho à frente. À frente. Mas sim, tudo isto faz com que as pessoas ficam chateadas. As pessoas ficam chateadas e puxa as pessoas para fora, para o estrangeiro e para o privado, e mais para o estrangeiro no caso de quando escolhes a tua vaga para a especialidade, porque a partir do momento em que estão 2.700 pessoas, depois 1.700 vagas, estão ali 1.000 que se calhar não têm vaga, ou desistem e repetem para o ano. Nós vamos falar sobre isso, calhar, para ficar mais... Sim. Para ficar mais claro a seguir. Sim. Eu tenho os números certos. Vamos só avançar em relação ao exame com uma última coisa que eu acho que era interessante ficar claro, que é, tu já mencionaste isto há pouco, a nota desta prova nacional do Harrison, que vai deixar de ser Harrison, mas deste exame nacional que é feito todos os anos, é o único critério de seriação. Ou seja, como já explicaste, quem tem melhor nota tem uma chance muito maior de poder escolher o estabelecimento de ensino e a especialidade que quer, onde quer fazer a sua especialidade. Como é que depois de 6 anos de curso, onde há aulas, exames, trabalhos, estágios, como tu já falaste no último ano, é a performance do exame teórico de 100 perguntas que define a entrada na especialidade? Eu acho que de ter-se mantido 100%, não vai ser daqui a 5, 6 anos vai ser 80% o exame, 20% a média. Isto foi também foi ali um compromisso, porque pronto, as pessoas não sabiam, a média nunca contou, por isso as pessoas... Mas porquê é que nunca contou? Isso faz sentido? Não faz sentido, eu acho. Na minha opinião, não acho que faça sentido, mas era o que era sempre feito e sempre foi feito. Desde que começou o Harrison. E há 40 anos. Acaba por haver essa tendência para manter as coisas, que o Harrison já está para acabar há muitos anos.
E pronto, finalmente tomaram essa decisão e agora pronto, estão a fazer essa mudança. E agora, como isto não estava, foi o compromisso porque as pessoas não estavam a preparar a sua média para depois isso contar. E agora as pessoas estão a começar agora o curso de medicina, já vão saber que a nota deles, a média deles, cada exame conta para depois, e a lógica será que se preocuparão mais com isso. Agora, mas o que se mantém, o que sempre se manteve e que foi o que sempre aconteceu é que um exame teórico é 100% de tudo, do que é ser médico. Na prática, na teoria há muita coisa, mas na prática do que é que, se consegues ter uma determinada especialidade, se consegues ir para um determinado sítio, para o melhor sítio, para o sítio que tu queres, para onde tu vives, onde está a tua namorada, a tua família, é só uma nota teórica. E isto está a dizer simplesmente que é só isso que interessa para ser um médico, não é? E há pessoas que são beneficiadas, eu conheço inúmeras pessoas que eu considero tão boas ou melhores médicas do que eu, mas tiveram menos nota do que eu, não puderam ir para a especialidade que queriam. Eu tive a sorte de o poder fazer, mas e assim como haverá, não querendo dizer, haverá pessoas também com notas muito maiores que se calhar têm outras dificuldades, e mesmo durante o curso se calhar não é um bom sistema de avaliação. Acho que isto é uma coisa que toda a gente percebe. E este novo é melhor no sentido... Como este já novo tinha dito, do 80%, 20%, que entrou em lei, em decreto-lei este ano, mas apenas para os alunos que começaram este ano e os que começarão daqui a... É um compromisso, porque vai-se manter... E eu acho que isto é mesmo uma coisa que as pessoas têm que toda a gente devia perceber, e acho que cada pessoa que conhece alguém que fez este exame, na sua família, na sua relação pessoal, percebe o quão horrível é para uma pessoa passar por aquilo. Porque disseste há bocado, pronto, chega às 8 da manhã e depois está lá 15 horas e depois sai. Quando ele diz que está 15 horas e depois sai, ele está mesmo lá 15 horas e depois sai. Ele não está ao telefone, ele não está no computador, ele não está no Facebook. As pessoas apagam o Facebook, as pessoas apagam o Instagram, as pessoas apagam tudo. Só estão lá a olhar para a folha, fazem uma pausa para comer ou pausa para beber um café, não é beber café para conversar, é beber café. Senão uma pessoa não consegue estar 12 horas sem fazer mais nada. Mas é 12 horas por dia durante meses. É acordar e é aquilo, a tua vida. Não há mais nada. E é 7 dias por semana, sempre. E depois tens muita gente que é preciso fazer umas pausas, não é? É importante tirar umas férias, tirar 5 ou 6 dias, e tem que ser férias que tu desligas completamente, porque se tu vês os teus colegas que estão a estudar, se pensas nisso, porque tu sabes que cada café tu vais ter com um amigo teu, passas uma tarde com uma pessoa, esse café tu pensas, olha, vou acertar menos uma pergunta por causa disto. E esta menos uma pergunta, no meu caso, eu tive 85, que foi a nota que teve de 0 a 100, que foi a nota que teve mais gente. Teve mais gente. Que foram, se não me engano, 79 pessoas, ou uma coisa assim, com 85. Se eu tivesse tido menos um ponto, desceria pelo menos 79 lugares. E, por exemplo, a especialidade de psiquiatria teve 50 vagas. Tudo isto, cada ponto é crítico. E as pessoas, e depois há cada vez mais estas coisas estão a impingir isto nos médicos recém-formados e nos alunos, que tens que estudar cada vez mais e lutar por cada ponto faz a diferença. Isto é horrível para o stress, é horrível para tudo, é horrível para a tua capacidade de estudar mesmo. E como é que uma pessoa consegue aguentar com toda a pressão sem o que acabam, as pessoas vão para o refúgio dos medicamentos, ou para o refúgio entram em depressão completamente e desistem. Ou então acham que vão para o estrangeiro e só assim é que sabem. E eu não repetiria
esta experiência, na minha opinião, é uma experiência muito Mas há pessoas traumatizante. há pessoas que o repetem, não é? Sim, há. Este E ano respeito muito essas foram pessoas. publicadas pela Administração Central do Sistema de Saúde 1.665 vagas de formação especializada para 2.341 candidatos. Portanto, muito mais candidatos do que vagas que terminam este dezembro, ou pelo menos possíveis candidatos, pessoas que fizeram o exame. Não, foram 2.700 que fizeram o exame. O problema é que são 2.340 que chegam a junho para escolher, porque ainda têm esperança que alguma coisa caia para eles, porque as pessoas vão desistindo, porque já sabem que mesmo uma pessoa teve 80, se calhar precisava de uma nota de mais de 90 e desiste logo ali, porque já sabe que não vai ter nota. Por isso aí há mais gente ainda que depois ficam para o ano a seguir, ou então imigram. Tu foste um dos colocados, mas quase 700 pessoas ficaram de fora, desistiram ou não foram colocadas. Foi o maior número de sempre. Em 2015, onde foi a primeira vez que isto aconteceu, ou seja, que houve menos vagas do que candidatos, cerca de 100 pessoas ficaram de fora. Em 2016 foram mais de 300, em 2017 foram mais de 600. O que é que acontece a estes internos? Tem 3 hipóteses. Podem repetir o exame, muita gente o faz. No ano seguinte. Pelo menos, se calhar uma vez o fazem, mas depois, se não correr bem, se calhar, pronto, também o que acontece, a gente repete várias vezes, o que não, e acho que já conseguimos perceber que isto não implica que tu és mau médico, por tu teres repetir um exame, implica que há tantas variáveis possíveis, como eu disse, nas 2 semanas, imaginemos, nas 2 semanas anteriores, tu tens que ver a matéria toda. Imagina que alguém na tua família está mal, está no hospital, falece, o teu namorado acaba contigo. Há inúmeras variáveis que fazem que tu ficas doente. Coisas que isto faz com que tu não consigas fazer aquela última volta, logo as coisas não estão tão frescas, logo tu trocas uma porcentagem por outra, trocas uma palavra pela outra e é isto. Porque eles fazem as perguntas para tu te enganares, não é para tu acertares. E... Desculpa, estavas a... Essa era quais é que são? Sim, pronto, um é repetir, um é repetir. E há mais 2 hipóteses. Tu fazes o ano comum, que agora será a formação geral, que é antes da formação especializada, para ganhar... Que isso toda a gente pode fazer, não é? Toda a gente pode fazer, que agora já nem é preciso fazer o exame. Pronto. Que também vai ajudar na estatística para a CSS. Mas não implica que eles não estejam lá. Toda a gente entra na formação geral agora, ganham autonomia, porque antes agora não tenho autonomia, não posso... O que é que isso quer dizer? Não posso prescrever sem prescrever um medicamento sem alguém me orientar, fazer uma alta médica sem orientação. Isso no primeiro ano, no ano comum? Sim, não há autonomia, não posso assegurar coisas, estar lá eu a assegurar coisas. Fazem isso e depois ou imigram, até podem migrar antes e há muitas opções, porque a formação médica em Portugal é muito boa e há muita gente que sai e arranja emprego na União Europeia, é muito fácil e mais noutros sítios. Ou então torna-se um médico indiferenciado, que é o que agora está a acontecer, que é um médico sem especialidade que pode trabalhar a cobrir escalas de urgência, mas não é tutorado, não tem um orientador, uma pessoa com experiência e uma carreira que seja formatada e bem organizada. Não tem um contrato de trabalho? Sim, tem aquela... É tarefeiro. Tem prestação de serviço, é um contrato de prestação de serviço a recibos verdes, não é? E que, pronto, ganha... É precário, é dependente das empresas de prestação de serviço. É um chamado tarefeiro? É o chamado tarefeiro, sim, vai às tarefas de fazer... Vai a uma escala de um hospital que precise de... Tem uma escala de hospital que tem necessidade, tem lá umas aberturas que o hospital não consegue comatar com os médicos dos quadros e contrata uma empresa de prestação de serviço para que eles arranjem médicos. Muitos deles, infelizmente agora, são indiferenciados e
E assim eles trabalham assim, fazem 12 horas de urgência, fazem consultas para pessoas que não têm médicos de família, fazem certas prestações de serviço no privado também. Mas não podem fazer nada que tenha que ver com uma especialidade. Não podem fazer uma consulta de psiquiatria, não podem fazer uma consulta... Acho que não há nada legal que os impeça, mas a legislação não deixa que façam. Mas não podem fazer-se pelo código deontológico de medicina, da Ordem dos Médicos não podem fazê-lo. Aliás, um médico tem que ter noção das suas capacidades e tem que pedir ajuda quando precisa. E um médico que não tem essa formação não o deve fazer. Mas deixa-me ler-te uma notícia avançada pela Luz em janeiro deste ano, com o título Ordem avisa que contrato para médicos indiferenciados é ilegal, onde se lê: a Ordem dos Médicos afirma que é ilegal a contratação de médicos sem especialidade para exercerem medicina geral e familiar. Sim. E admite avançar com uma providência cautelar para travar um concurso em Lisboa e Val do Tejo. O bastonário da Ordem classifica como absurda a atitude da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, que está a preparar a contratação através de empresas de mais de 3.500 horas semanais de serviços médicos indiferenciados para o Centro de Saúde. Para Miguel Guimarães, a legislação proíbe o exercício da especialidade de medicina geral e familiar no Serviço Nacional de Saúde a médicos indiferenciados. Sim, sim. Mesmo legalmente não é possível. Hoje existem já mais de 2.000 médicos indiferenciados em Portugal. Segundo a Associação de Médicos pela Formação Especializada, uma organização que luta pela formação especializada para toda a gente, para todos os médicos, se nada mudar, nos próximos 4 anos vamos chegar aos 4.000 médicos indiferenciados em Portugal. Isto resolve-se baixando os números clausos, ou seja, o número de vagas nos cursos de medicina, como defende, por exemplo, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina? Os números clausos é um ponto importante, mas para resolver todo o problema do internato médico e a falta de vagas, a quantidade de médicos indiferenciados que ano para ano vão aumentando porque simplesmente não há vagas suficientes, para resolver tem que ser tanto ajusante como a montante. Mas percebemos, números clausos é um ponto importante, que é um ponto muito sensível. Acho que em termos na comunidade médica é uma coisa muito... Acho que é aceito por quase toda a gente, que tem que reduzir os números clausos, tanto para as condições das faculdades, como porque há simplesmente demasiadas candidaturas, demasiados médicos para formados. O curso em si, não é? Sim. Para a especialização, ainda antes do secundário para o curso. Sim. Mas qual é que foi no ano em que tu entraste, qual é que foi a média, a última a entrar? Se não me engano foi 18, qualquer coisa. Portanto, se os números clausos diminuírem, vai ser ainda maior do que isso. Mas é isso que por isso é que é muito difícil para a opinião pública passar a narrativa dos números clausos. Por isso é que os médicos, quando falam sobre estas coisas, é sempre difícil. Mesmo nas greves e tudo mais, as greves médicas são da terça à quinta-feira, para ninguém achar que estamos a aproveitar uma sexta-feira. Essas coisas porque a opinião pública é muito difícil, porque os médicos na sociedade portuguesa ainda acho que ainda são muito vistos como privilegiados. E eu sou da opinião que um médico no Serviço Nacional de Saúde basta passar lá um bocadinho de tempo para perceber que são privilegiados. Já podiam já ter sido, mas agora infelizmente têm condições que falta de recursos humanos e falta de infraestrutura, que não se pode pedir, não se pode dizer que são privilegiados, nem os médicos, nem qualquer profissional de saúde que trabalhe no Serviço Nacional de Saúde, e eu apoio qualquer protesto para melhores condições. Voltando atrás, era a montante e a jusante, porque tem que ser números clausos. Mas achas que deve ser reduzir números clausos? Eu sou da opinião que sim, mas não pode ser a única coisa. Assim como também não pode ser a única coisa mudar o exame. Assim, o que tem que acontecer, que é a coisa mais importante, é investir. Eu tenho aqui uma t-shirt. Investir. A t-shirt diz-me o que é que diz a t-shirt? Já nem me lembro. Investir na saúde dos portugueses. Pronto. Que é investir na contratação para haver vagas de internato, tem que haver especialistas para orientarem esses internos, para os formarem e porque são internos, estão a aprender, pronto, psiquiatria, preciso ter um especialista a orientar-me e preciso ter um especialista lá. Porque nem sequer consegues ir para cada vez mais, hospital, exatamente, se cada vez mais
especialistas estão a rescindir contrato, se cada vez se não existem especialistas no Serviço Nacional de Saúde porque não há remuneração competitiva com o serviço privado, porque há condições cada vez mais deploráveis em muitos hospitais, serviços de urgência cada vez mais cheios, são esses especialistas que vão formar os internos. Se houver um investimento de contratação de recursos humanos que é necessário, tanto de enfermeiros, tanto de médicos especialistas, tanto de qualquer técnico de saúde é necessário no hospital público neste momento. Qualquer um. Eu tenho uma assistente social, tem 27 doentes na tira dela para tratar. 27. Uma médica. Pessoas que têm que... Diga? Uma médica? Não, uma assistente social. Eu estou a dizer que qualquer técnico profissional de saúde que está a trabalhar agora está completamente sobrecarregado. E se houver um maior investimento em número de camas, em número de profissionais, tudo o resto, a lista de espera, as urgências, o número de vagas, tudo isto melhora. Tudo isto fica mais fácil, tanto para os profissionais como para a sociedade portuguesa. E mas como é que se faz? Ser decisões políticas. Mas como é que se convence? Por exemplo, tu começaste agora, vais começar agora a tua especialização. Sim. Vai ainda durar alguns anos. Quantos anos são a especialização em psiquiatria? Psiquiatria são 5 anos. São 5 anos. Entre 4 e 6. O que é que faria com que tu no final dessa especialização, passados 5 anos, mudasses, por exemplo, para o interior, onde também são precisos psiquiatras? O que é que faria? Neste momento já vai começar a haver mais e estão a tentar aplicar isso de alguns incentivos para ir, uma remuneração mais alta. Já existem esses incentivos, remuneração mais alta, mais dias de férias, mais tempo para investigação. É isso que faz com que médicos vão para sítios... Ajuda muito. Para aquilo que o SNS chama de zonas carenciadas, por exemplo? Ajuda muito. As zonas carenciadas também... Eles dizem que existem 3 ou 4 vagas carenciadas e depois vai saber no Hospital de Beja tens 30 vagas carenciadas, mas só 3 ou 4 é que recebem esses incentivos. O incentivo também tem vagas, não é? Não são para todos. Também não se percebe muito bem. Eu acho que transparência em tudo é sempre a melhor em qualquer coisa. E às vezes falta, mas o que é que me faria? Condições, tanto... Porque temos que perceber... Eu, quando acabar a minha especialidade, se acabar no ano, porque também... Posso casar, posso ter filhos, tenho uma licença de paternidade e essas coisas todas também atrasa. Acabarei com 30 anos. Com 30 anos, eu tenho uma casa, tenho se calhar uma namorada para casar, ou já estou casado, ou se calhar já tenho filhos, os meus filhos já estão na escola, e 30 anos é o mais novo. Há pessoas com bem mais, já fizeram outra especialidade ou outras coisas. Estamos a pedir a uma pessoa com 30 ou mais anos para ir para outra cidade, receber mais, pode receber mais, mesmo temos em Lisboa, vai para o interior, fica a receber mais, nem que seja relativamente. Porque o custo de vida é mais barato. O custo de vida é mais barato, mas as condições vão para um sítio que tem uma carência de médios gigante, logo vão trabalhar muito. As condições podem ser melhores, dependendo de região para região, e falta, preciso, mas as pessoas também pensam, falta o resto, não é? Falta, se calhar precisam de mais coisas, foram expostos a mais coisas e querem mais coisas, tiveram a formação toda e querem mais coisas, têm uma opção logo ao lado num hospital privado que recebem mais e ficam no mesmo sítio onde estão. É muito difícil dizer que não a estas coisas e percebe-se perfeitamente que as pessoas não digam que não e fiquem, especialmente como eu estava a dizer, quando o ano passado uma pessoa acaba a especialidade, fica a estudar, são 5 anos de internato, que quando às vezes ouço certas personalidades políticas a dizer que os médicos deviam estar estamos a fazer um favor aos médicos e que eles estão lá, deviam estar cá depois da especialidade, que nós estamos a formá-los, estamos a pagar a sua formação. Estão a receber muito pouco, isto é também sempre complicado, mas estão a receber pouco para as suas competências. Quanto é que recebe um médico que está a fazer um internato? Um médico internado de formação especializada ganha, formação específica ganha 1.290 de salário de base. Um médico que teve 6 anos a estudar numa coisa ultra diferente, líquido, sim. Um médico teve 6 anos a estudar, mais um ano daquele martírio, mais uma responsabilidade civil gigantesca, mais a vida das pessoas na mão dele. A ganhar 1.290 euros. E quanto é que ganharia num privado, por exemplo?
Como especialista, depende da especialidade. Isso eu também não te consigo dizer. Mas o valor é muito maior? Um salário... Depende da especialidade, mas imaginemos, uma especialidade cirúrgica ganha por procedimento, não é? E só isso passa logo ali um bocadinho mais. O exemplo dos anestesistas é claro, no facto de haver hospitais que há 3 ou 4 anos tinham muito mais anestesistas, agora têm muito menos, porque o hospital público simplesmente não consegue competir com... Às vezes nem abrem vagas quando são necessárias, e depois o hospital público não consegue não abrem vagas e contratam os tarefeiros que tivemos a falar antes na prestação de serviço, e se o fazem. Depois o que acontece é com os anestesistas fecham blocos operatórios, as cirurgias não são feitas, aumenta o tempo de espera que é necessário, esse tempo de espera passa, vão para o privado com um cheque de cirurgia, ou vão para o privado porque têm que ir para o privado, têm que fazer a cirurgia, e quem fica são... Por isso é que a assistência social tem 27 doentes. Porquê? Porque as pessoas... Há muita gente, então, nas enfermarias de medicina interna, de cirurgia, que estão lá, que não têm sítio para sair de lá. E é isto que é a realidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. É que, infelizmente, não há depois... O hospital é uma coisa para agudos, para lidar com o problema naquele momento, e depois é para ser seguido em consulta, ou para ser seguido no centro de saúde. É isso que deve ser um bom Serviço Nacional de Saúde. O que acontece é que fica lá gente que os familiares abandonam, que não têm capacidade para lar. Quando um lar é 1.500 euros em média e uma reforma é 300 euros, como é que uma pessoa vai ter capacidade para ir para um lar? Fica lá no hospital. Porque nós não podemos mandar as pessoas embora. As pessoas não estão lá a pagar nada quando estão num hospital público, não pagam nada. E não podemos mandar as pessoas embora. Nós estamos a chegar ao fim. Sim. O António Arnaud, considerado o pai do Serviço Nacional de Saúde, era Ministro dos Assuntos Sociais em 79, quando o SNS foi criado, disse a 18 de maio deste ano, 3 dias antes de morrer, numa mensagem deixada ao 3º Congresso da Fundação para a Saúde SNS: como todos sabemos, os meus amigos como profissionais e eu como utente, o nosso SNS atravessa um tempo de grandes dificuldades, que se não forem atalhadas rapidamente, podem levar ao seu colapso. E tudo em consequência de anos sucessivos de subfinanciamento e de uma política privatizadora e predadora resultante da Lei 48/90, ainda em vigor, que é a Lei de Bases da Saúde, atualmente em discussão, que substitui a lei fundadora de 1979. A destruição das carreiras, depois de tantos anos de luta, iniciada em 1961, foi o rombo mais profundo causado no SNS. Como é que tu tens visto o Serviço Nacional de Saúde como profissional, desde que estás lá? Eu estou lá há 10 meses, não é? E acho que é um choque. Às vezes chegar... Acho que é muito... Parece-me que é pior para as pessoas que estão lá já há 30 anos e veem as coisas progressivamente a deteriorarem-se cada vez mais, as carreiras médicas a serem congeladas, a enfermagem nem sequer ter uma carreira bem definida, os outros técnicos de radiologia sem terem uma carreira definida, como é que isto parece uma coisa tão óbvia? Se estivermos lá, parece uma coisa óbvia. Se estivermos no hospital, percebemos o que é que falta. Se falar com os profissionais de saúde, percebemos o que é que falta. E espanta-me como o caso os chefes de urgência do Hospital São José admitiram-se em bloco. Quando é que isso foi? Foi há uns meses, agora não sei precisar, mas quando a reação do então Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, foi: eu não sabia de que estas coisas estavam assim. O António Arnaud, deixa-me dizer-te uma coisa. Do São José ao Ministério da Saúde são 11 minutos de carro, se não tiver assim trânsito. É fácil. É fácil ir lá, é fácil falar com as pessoas, e não custa falar com as pessoas, falar com os médicos, falar com os enfermeiros, falar com toda a gente para perceber o que é preciso. O António Arnaud, em entrevista ao Diário de Notícias em setembro de 2016, disse: os governantes em regra não são utentes do SNS, e isso faz desconhecer a realidade. Eu não penso que... Eu não consigo dizer que... Eu não consigo refutar o António Arnaud, nem eu quero, nem quero... Mas
Nem é isso que eu peço. Eu nem quero que eles sejam utentes. Se eles não quiserem ser, não são. Mas se eles são responsáveis pelo SNS, eles têm que saber gerir o SNS e saber quem é que são os utentes do SNS. Eles podem não ser, mas têm que... eu posso vender Coca-Cola, não beber Coca-Cola, mas tenho que saber trabalhar para as pessoas que estão lá, arranjar condições para as pessoas que estão lá a trabalhar. E porque a saúde não é uma coisa, toda a gente diz, ao menos tenho a minha saúde. É uma coisa que é importante, é a base de um ser humano. E a base, e o facto do SNS existir, ser gratuito, tendencialmente, infelizmente, e para todos, é uma coisa que é a coisa mais importante na nossa democracia. E o facto de uma pessoa que não tem dinheiro não morrer por ter um infarto, ou não morrer, ou não poder ter não tem dinheiro para uma ambulância, ou não tem dinheiro para uma medicação, e mesmo assim conseguir ter os cuidados diferenciados, é uma coisa que é um avanço civilizacional. E é isto, nós temos que fazer tudo possível e imaginário, e temos que estabelecer prioridades, que é melhorar as condições do Serviço Nacional de Saúde. Porque só melhorando as condições do Serviço Nacional de Saúde é que também o privado fica melhor, a complementar, também o privado fica melhor, porque se não existe Serviço Nacional de Saúde, o privado, qual é que é a opção? Não existe, né? Deixa a concorrência, vamos ali diminuindo, e depois os salários também vão diminuindo no privado, vai tudo diminuindo no privado, todas as condições. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, João Costa Pedro, médico interno do Serviço Nacional de Saúde. Obrigado. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, pelo Pedro Miguel Santos e pelo Frederico Raposo. O Bernardo Afonso fez a edição de som, o vídeo foi feito pelo Bernardo Afonso e pelo Frederico Raposo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Maria Almeida, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.